A Cell é uma empresa com 35 anos de vida, já vai na segunda geração. Sou eu e a minha irmã que atualmente estamos à frente da empresa. A Cell dedica-se à transformação de produtos à base de carne. Temos um matador próprio, abatemos os animais, fazemos a desmancha, vendemos os artigos em carne fresca ou em charcutaria, em enchidos ou em presuntos. Pronto, esta é a área onde a Cell opera. Quando eu vim trabalhar para a Cell, sensivelmente há 7, 8 anos, vim para a área do marketing e foi definido esse objetivo, esse salto para a empresa, que era ser uma empresa, deixar de ser uma empresa regional ou distrital, não é, neste caso, e passar a nacional. Hoje em dia já temos produto distribuído desde o norte até ao sul do país. Do teste para baixo fazemos distribuição própria, do teste para cima apostamos em grossistas, em parceiros que distribuem o nosso produto. A Cell tem um grande foco na sustentabilidade ambiental, tem uma grande responsabilidade ambiental. É uma das coisas que o nosso pai sempre nos indicou e que deixa cá de herança, que é sempre um grande foco na responsabilidade ambiental. Desde a responsabilidade dos montados, onde os nossos animais são criados, preservar o montado, desde aproveitamentos da água da chuva, as águas pluviais, que são chamadas assim, os nossos telhados têm todos algerós, que depois vai para certos tanques e que são depois reutilizadas as águas para os sanitários, entre outras utilizações de lavagem de viaturas. Temos também os painéis fotovoltaicos que produzem energia para a empresa, para o autoconsumo neste caso, painéis de energia solar, aquecimento de águas, deixámos de utilizar gás, aproveitamos a energia solar para aquecer as águas, caldeira biomassa, uma caldeira em vez de ser a gás é em pellets e depois aquece as águas. Temos uma frota de carros elétricos para os nossos comerciais, portanto isto são algumas das coisas que nós temos na nossa empresa e que temos com muito orgulho e termos essa responsabilidade ambiental. Nada se perde, tudo se transforma, não é? A gordura do animal que é gerada na desmancha da nossa unidade, depois de fundida, vem para este tegão. Este tegão armazena gordura para 2 fins, depende depois também da empresa que lhe queira dar o fim que quer e onde ela é mais valorizada. Na gordura das farinhas animais ou na produção de biodiesel. Esse sistema que nós vimos aqui, a Cell a partir de 2020 investiu numa central de CO2, a glicol. Isto quer dizer que deixámos de utilizar na nossa empresa gases florais, que são prejudiciais ao nosso ambiente. Vamos buscar um gás já no nosso ambiente, na nossa atmosfera, que é o CO2, e com esse gás vamos produzir frio. Temos a tecnologia de CO2, de frio negativo, e nos frios positivos temos a tecnologia de glicol. É uma central pioneira no mercado nacional. Essa educação de aproveitamento de águas, poupança nas águas de energia, todas as torneiras da Cell são de sensores ou de punho automático. Temos inúmeras coisas que sensibilizam o colaborador a ter essas boas práticas. Começamos a ver menos consumo de água, menos consumo de energia, certos aproveitamentos que eram um gasto para a empresa deixam de ser um gasto, torna a empresa mais sustentável e também o ambiente para todos nós mais sustentável, não é?
Quando nós ouvimos falar em sustentabilidade, normalmente quem fala em sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, se é que isso existe, ou é um político, ou é um economista, ou muitas vezes é um ambientalista / biólogo. E eu, como geólogo, fico preocupado, porque isso nunca entra em conta. Se eu olhar para a pegada ecológica é feita com base nas pastagens, florestas, zonas urbanas, solo agrícola, produção de peixe e CO2. A única coisa que tem um bocadinho a ver com geologia é o CO2. Tudo o resto tem a ver essencialmente com biologia. Porquê? Porque o conceito de pegada ecológica é medido na perspectiva de que quanto é que a Terra é capaz de produzir ou reciclar num ano e quanto é que nós consumimos. E faz-se ali uma folha Excel entre o que entra e o que sai. No caso da geologia e dos recursos geológicos, que é aquilo que me preocupa, o que acontece é que não é possível fazer este balanço, porque os recursos geológicos são renovados a taxas que são milhões de anos. Portanto, a gente estamos a gastar tudo de uma coisa que não é renovada. E por isso nunca há o conceito da pegada geológica, o que é terrível, porque nos habituamos a pensar que a Terra é infinita e que os recursos geológicos são infinitos. E há um conceito que o Centro começou a desenvolver aqui no último ano, que é que nós continuamos na Idade da Pedra e na Idade do Ferro. Eu costumo dizer que se eu chegar e bater as palmas e desaparecer as coisas que são feitas de pedra e de metais, desaparecem as cidades todas. Cada habitante da Terra, e estou a falar de cada habitante da Terra, em média, consome 400 kg de ferro por ano. Isto dava para fazer mais de 700 torres Eiffel por dia, todos os dias. E a população da Terra tem vindo a aumentar assim. E não só aumentou assim, mas cada vez consumimos mais. No caso da pedra, há um exemplo que nós passamos a dar muito aqui, que é o caso da areia. Neste momento, roubam-se praias de areia. Portanto, em 2008, na Jamaica, durante uma noite, roubaram a praia inteira, meteram-na no barco e tiraram de lá. A segunda máfia em Marrocos, a primeira é a droga, a segunda é o roubo da areia. A velocidade a que é produzida esses grãos de areia não tem nada a ver com a velocidade a que nós consumimos os grãos de areia. Está aqui um gráfico particularmente interessante em que vocês veem que a China, entre 2011 e 2013, gastou mais cimento do que a América entre 1900 e 1999. Em 3, 4 anos, a China consome mais cimento, e uma parte importante do cimento tem a ver com areia, consome mais cimento do que os Estados Unidos em 100 anos. E, portanto, isto não é de modo nenhum sustentável. O reciclar é evidente que é importante, mas a tónica para nós não está aí. Não, nós dizemos que naquelas políticas dos R's há um único R que é importante, não é o único que é importante, mas para nós claramente é aquele em que nós batemos muito, que é o recusar. Não é possível continuar-se, e estou a falar dos recursos geológicos, não é possível continuar a consumir os recursos geológicos como são consumidos. E isto nunca vem para cima da mesa. E eu sei que as florestas podem ser, se eu puser mais sementes, se eu quiser sítios em que as florestas foram destruídas e se eu fizer políticas ambientais corretas, eu posso recuperar as florestas, eu não posso recuperar os jazigos de ferro. Nós geólogos temos uma percepção diferente de muitos dos aspectos, porque nós lidamos sempre com milhões. E os milhões das duas, eu ou digo milhões e nem sequer penso nisso, ou então quando sou obrigado a pensar nisso, começo a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Se eu perguntar às pessoas, digam-me uma coisa que se mexa devagar, as respostas que saem aqui é sempre o caracol. Se a gente insistir mais, digam-me uma coisa que se mexa mais devagar, depois de insistirmos muito com as pessoas, as respostas alternativas ao caracol saem a lesma, a preguiça e o alentejano. E o que é mais interessante é que as respostas são iguais se eu fizer a pergunta a um miúdo ou a um catedrático de física, já fiz aos dois, e sai sempre o caracol. Eu costumo dizer que nós geólogos, o caracol é um bicho irrequieto,
porque lento, mexer lentamente, são as unhas a crescer. Os continentes mexem-se à velocidade a que crescem as unhas. O número que vocês têm aqui, de 10 em 10 segundos, muda o número que está aqui. Este mostrador estava todo a zeros no dia 27 de maio de 2005, foi quando nós inaugurámos o centro. E ele está graduado em centímetros, portanto, neste momento marca 30 centímetros, 8 milímetros, 5 décimas de milímetro, 4 centésimas de milímetro e por aí fora, dá-nos a velocidade a que Nova Iorque se está a afastar de Estremoz, que dá a velocidade de abertura do Oceano Atlântico. Se eu, no dia 27 de maio de 2005, tivesse metido o meu dedo na Ilha do Corvo, e neste momento a minha unha tinha 30, quase 31 centímetros. Se eu fosse ao tempo dos dinossauros, dos primeiros dinossauros, e tivesse metido a minha unha aqui em Estremoz, neste momento a minha unha tinha a largura do Oceano Atlântico. E, portanto, são esses tempos muito lentos que nos fazem olhar para os consumos de uma maneira diferente. Quando eu agarro em qualquer coisa que é desprezável e multiplico essa coisa desprezável por milhares de milhões de anos ou milhares de milhões de pessoas, portanto as coisas ganham uma dimensão totalmente diferente. E todos nós dizemos, eu poupo, eu não sei quê, mas o problema é que somos 7.800 milhões neste momento de pessoas a fazer ações desprezáveis que se vão acumulando como isto. 2 centímetros por ano é desprezável, no tempo geológico é a largura do Atlântico. As velocidades são distâncias a dividir por tempo. E há uma série de coisas que são as tais velocidades muito pequenas, que nós não ligamos, ou os períodos de tempo muito pequenos. O que está aqui é aquilo que a gente chama alcatrão, que é um betume que se põe nas estradas. Se eu meter o meu dedo aqui, o meu dedo não entra e eu digo que isto é sólido, porque nós separamos os sólidos, os líquidos e dos gases, porque os sólidos mantêm a forma e o volume, isto mantém a forma e o volume, os líquidos mantêm o volume, mas não mantêm a forma, e os gases não mantêm nem a forma nem o volume. Se eu, em vez de fazer uma observação de décimos de segundo, que é o tempo que eu demoro a bater aqui, deixar o meu dedo aqui a fazer força, durante um bocadinho, eu estou a fazer alguma força, mas não é muito, é uma força constante. Quando eu tiro o meu dedo, isto tem um buraco. Ou seja, afinal, os sólidos não mudam de forma, mas isto muda de forma desde que eu lhe dê tempo. E isto que nós temos aqui é, nós derretemos betume, pomos o betume aqui em cima e vamos embora. E mais ou menos de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, este betume que está aqui passa todo para aqui, porque muda de forma, escorrendo, como se fosse a água. Ou seja, há um estado físico que nós ligamos muito pouco no nosso dia-a-dia, porque não precisamos muito dele, que é o estado viscoso. E, portanto, isto volta a ser outra daquelas coisas. Aqui é uma questão de velocidades, tempo, distância, está tudo relacionado, mas quando eu tenho coisas muito grandes, como sejam tempos muito grandes, mesmo coisas que eu digo que são sólidos, na realidade não são. Nós, quando falamos às pessoas o que é que são milhões, as pessoas não fazem ideia do que é milhões. E uma das coisas que a gente costuma perguntar é quantos bagos há num quilo de arroz. E obrigamos as pessoas a responder. E frequentemente a gente tem respostas de 5.000 bagos e 1 milhão de bagos. Um quilo de arroz arroz normal tem 50.000 bagos. Se deixares 10 bagos de arroz no prato e cada português hoje estiver a almoçar e deixar 10 bagos de arroz no prato, 10 vezes 10 milhões são 100 milhões de bagos de arroz. 100 milhões de bagos de arroz são 2 toneladas de arroz. Portanto, este cubo que está aqui, se eu encher este cubo de arroz, eu tenho aqui dentro 2 toneladas de arroz. 2 toneladas de arroz é o arroz que vai para o lixo se cada português comer arroz agora ao almoço e deixar 10 bagos de arroz no prato. E é a tal importância que nasceu de eu ser geólogo e de saber que os números grandes têm uma importância muito grande. Aquele depósito que está ali atrás foi calculado de maneira a conter 1.000 litros de água. Para produzir o algodão de 20 t-shirts eu preciso de 60 depósitos daqueles. Ou seja, para produzir 20 t-shirts eu preciso de 60.000 litros de água, para produzir 20 litros de leite eu preciso de 80.000 litros de água, para produzir 20 centímetros cúbicos de alumínio, daquele alumínio que a gente gasta a tonelada nas janelas, eu preciso de 2.200 depósitos daqueles. A tal ação desprezável
que não contava, que é eu deixar 10 bagos de arroz no prato, quando começamos a multiplicar pela população da terra, atinge dimensões perfeitamente insustentáveis. A Câmara de Estremoz é uma entidade que pretende também dar o seu contributo no que diz respeito a questões ambientais e no que diz respeito àquilo que hoje modernamente se chama a economia circular. Em termos ambientais, a Câmara de Estremoz teve um conjunto de iniciativas que tem vindo desenvolvendo ao longo dos tempos por iniciativa própria ou juntando-se a outras entidades, como forma, de algum modo, de combater esta epidemia, digamos assim, que tem a ver com a existência de lixos que poderão previsamente ser reutilizáveis e recuperáveis e ter novamente uma funcionalidade. Isso é efetivamente, e leva-nos então ao tema da economia circular, porque é necessário produzir, usar, reciclar, voltar a utilizar e nessa medida possivelmente os recursos que são cada vez mais escassos ao nível da humanidade, poderemos poupá-los, poupar o ambiente e naturalmente dar um passo em frente do ponto de vista ambiental naquilo que são os objetivos traçados pelo país, por Portugal e também pela União Europeia. Portanto, tivemos aqui um conjunto de iniciativas, desde a limpeza de espaços com determinado tipo de lixos, desde iniciativas nas escolas, quer na escola de primeiro ciclo, nos jardins de infância, onde procuramos sensibilizar, ou seja, os alunos, costuma-se dizer, de pequenino é que se torce o pepino, como forma de lhe incutir e interiorizar esses comportamentos e que para que eles os possam fazer e também, junto dos seus pais, junto das suas famílias, poder transmitir esses comportamentos. Adquirimos também, juntamente com GESAMB, uma viatura de recolha de determinados resíduos que vamos e nos dirigimos a um conjunto de empresas que aderiram ao projeto e que recolhemos aí tudo aquilo que é produzido e que supostamente iria para determinado lixo, muitas vezes indiferenciado, e que neste aspecto garantimos essa separação. Fazemos também muito uma campanha publicitária junto das pessoas para a separação de resíduos de forma a que possam ser reaproveitados todos aqueles que, em termos técnicos, isso é possível. Tínhamos um projeto também muito interessante, há aqui um evento que é a FIAP, a Feira Internacional Agropecuária, que se realiza todos os anos, e um dos objetivos tinha a ver precisamente com a questão dos copos de plástico. É um evento que produz muito lixo dessa natureza e evitar precisamente que fossem, inclusive para o lixo indiferenciado, tudo que tem a ver com os copos de plástico e substituí-los por outros materiais que fossem reciclados. Nós reconhecemos que já há mais separação de lixos, portanto, nos contentores onde temos a separação já com mais frequência são necessários retirá-los, o que significa que as pessoas aderiram de alguma forma a essa problemática e a essa iniciativa. Em todo o resto, temos penso que já para aí 5 ou 6 dezenas de empresas que nos solicitaram para ir porta a porta buscar esses lixos, e isso mostra já uma sensibilização por parte dessas entidades nessa problemática. Por outro lado, também tivemos aqui iniciativas, e vamos fazê-lo, que têm a ver com a pedonalização de ruas, o que significa que é retirar algumas viaturas ainda de determinados locais, de forma a reduzir aquilo que eles chamam o CO2, não é? Que é produzido pela combustão dessas viaturas. É a forma que temos, que é de tentar dar um pequeno passo no contributo em termos ambientais, estando conscientes que de facto ainda é muito pouco. A Pastelaria Formosa existe já desde 1961 e, como o próprio nome indica, é uma fábrica de pastelaria com bastante tradição aqui na região e que tem, neste momento, aqui na cidade de Estremoz, 2 balcões e fazemos também fabrico para revenda e distribuímos nas zonas de Elvas, na zona de Sozel também, Estremoz, Redondo,
e fazemos distribuição também em Badajoz, diariamente. Papel e vidro e cartão são separados logo aqui no balcão e na fábrica também. Diariamente na fábrica todas as embalagens de cartão são espalmadas e colocadas num carrinho próprio e semanalmente a Câmara Municipal de Estremoz faz a recolha. Este serviço que a Câmara tem já tem praticamente um ano, mas nós já fazíamos essa recolha há mais tempo. Foi uma implementação fácil e que as pessoas, os colaboradores rapidamente entenderam e aderiram e passou a funcionar assim sem qualquer problema. A fábrica funciona, como já disse, desde 1961 e continuamos a manter mais ou menos os mesmos fornecedores que se tinha no início. Os fornecedores de nós são locais, quando podíamos ter nozes importadas da América do Sul bastante mais baratas. Não o fazemos, preferimos ter um produto local e que gera riqueza na região. As pessoas acabam por gastar o dinheiro aqui e a economia funciona assim. Uma transformação importante que fizemos na fábrica da pastelaria, aqui há uns anos, foi o forno passou a trabalhar a pellets. Reconvertemos o queimador, que era a gás, passou a pellets, ficou mais barato, tem um funcionamento mais barato do que o gás e mais ecológico. Atualmente estamos a fazer os primeiros testes com um caroço de azeitona, que nos parece que é mais em conta e é um produto local. Há vários lagares na região de Estremoz e é mesmo esse caroço que nós queremos aproveitar para queimar no forno.